Uma história que teve um início triste no começo da semana, na segunda-feira, e dia de hoje, na quarta-feira, um final feliz. A criança que foi doada pela própria mãe para uma mulher desconhecida do estado do Mato Grosso foi entregue dia de hoje para o pai, aqui na cidade de Xandé do Sul. Ailton, que história é essa? Fui para Mato Grosso trabalhar, né? Aí na volta, cheguei em casa, primeiramente minha mãe ligou para mim e falou: seu filho vai nascer dia 10, né? Falei, então tá bom, minha mãe. Aí ele nasceu dia 3. Aí eu falei, não, lá pro dia 14, 15 ou até em dezembro eu tô chegando. E foi aonde que eu... Olá, amigos produtores, agricultores, aqueles que nos conhecem aqui do programa Dia a Dia da Agricultura da Rádio Novela de Borrazópolis. Quem fala é o engenheiro Bruno Reginaldo Pavese, daqui da região de Faxinal. Bem, as notícias que tem para a semana é o seguinte: o produtor tem que ficar atento aos pés de soja, principalmente no desenvolvimento inicial, onde em algumas lavouras apareceu a lagarta do trigo cortando embaixo, uma novidade para esse ano, mas também de fácil controle. Assim que pega um porte e fica mais lenhoso soja, a tendência é de que não há um problema maior com relação a esse tipo de praga. Outra novidade também, que acontece mais no Mato Grosso e já apareceu para a nossa região, já tem aparecido nos primeiros dias de nascimento da soja, seria o advento da lagarta da maçã do algodão. Uma lagarta pequena, esverdeada com alguns pelos em negros, mas bem distintos, muito fácil a observação dela, tamanho mínimo, e que vem cortando a ponta, as folhas mais novas do soja. Vale lembrar aos produtores que todos os produtos aplicados agora no início tendem a ter um residual muito pequeno, em função de que a soja vem emitindo produtos novos, vem as folhas novas, e essas folhas novas o produto não atinge, não consegue atingir. Então é possível que haja uma reaplicação. Então a grande surpresa seria que temos que fazer aplicações antecipadas para esse tipo de praga. Vale lembrar que o produtor deve acompanhar a sua lavoura, dar uma olhada, ver o nível de dano que tem, quanto que tem, porque o fato de ter não é o problema. O problema é quanto tem e qual o dano que vem causando. Para isso, procure o seu engenheiro agrônomo, faça uma avaliação da praga ou não, e ver se faz alguma veja se faz alguma aplicação. Os produtos que tem no mercado é de fácil resolução. É lógico que com essa aplicação antecipada, não dá para conciliar com os herbicidas, que normalmente acontecem em outros anos. São pragas esporádicas e não tem dado muito prejuízo com relação à soja. Muita coisa é diminuir a supressão e a pressão em cima do desenvolvimento inicial, principalmente do soja. E já começa novinho, produtor, então comece nascendo o soja ali, já no primeiro trifólio, já ocasiona esse tipo de situação. Lagarta da soja mesmo, aqui em Caixa vimos muito pouco, não localizamos até agora nada significativo em relação à ocorrência de pragas na soja. Vem desenvolvendo bem, o período de chuvas foi benéfico e praticamente estamos com as áreas todas plantadas e já em estágio de emergência das plantas de verão de soja. Vale lembrar o produtor que se você tiver um plano pro agro, já assim na emergência é bom já que tem um laudo para determinar a emergência do stand e a população na planta para efeito de cobertura de praga. Já seguro não precisa disso, porque o seguro ele vai em cima da produção e não em cima dos gastos da lavoura. Então vale lembrar ao produtor que a cobertura do praga começa com o primeiro laudo a partir da emergência, o laudo de emergência da cultura. Bem, os milhos estão vendo o desenvolvimento dele a pleno vapor, alguns já passaram as primeiras de fungicida, aqueles vão fazer 2 ou aqueles vão fazer uma só já na entrada na última folha, mas estamos vendo algumas áreas, o milho começou a dar uma sentida com relação a essa forte temperatura, essa alta temperatura que vem ocorrendo no meio do dia. Apesar de tivermos umas noites meio frias, mas o advento desse calor tem feito com que umas áreas menos corrigidas ou com população um pouco mais alta, dá para se notar ainda, já que começou a aparecer uma deficiência hídrica com relação ao milho, quer dizer, começa a enrolar as folhas. No desenvolvimento inicial do milho, isso é até bom porque ele vai procurar enraizar e procurar água no solo. Então ele vai procurar enraizar para ter essa fonte de água. Com isso, a hora que chover, ele explode de tamanho, porque ele desenvolveu mais a raiz. Então nessa fase inicial não é problema. O problema maior seria lá na fase do ferramento, que nós devemos comentar mais para frente. Bem, um outro assunto importante que nós queremos falar seria as conquistas do novo Código Florestal para o produtor rural. Isso é um informativo liberado pela FAEP, né?
com relação aos trabalhos da bancada ruralista, CNA, e o próprio sindicato das reivindicações do Código Florestal. Então gostaria de ler o boletim para que os produtores saibam quais as conquistas que houveram com relação ao produtor rural. Tem áreas consolidadas. As atividades agro-silvopastorismo, ecoturismo e turismo rural que já existiam em APPs, área de preservação permanente à beira de rios, até 22 de julho de 2008, poderão continuar e serão consideradas áreas consolidadas, desde que não estejam em áreas de risco e sejam observados critérios técnicos para a conservação do solo e da água estabelecidos no Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA, que vem logo após o Cadastro Ambiental Rural, aí depois é feito o PRA para regularização. Mesmo em áreas consolidadas, precisarão obedecer às dimensões de recomposição de APP conforme o tamanho da propriedade. Exemplo, para propriedades de até 4 módulos fiscais, com largura de rio até 10 metros, a recomposição deve variar de 5 metros a no máximo 20 metros. O PRA irá solucionar vários passivos ambientais dos produtores rurais e será considerado no acesso aos incentivos econômicos e financeiros de serviços ambientais. A reserva legal consolidada para propriedades menores de 4 módulos fiscais, de imóveis rurais com áreas de até 4 módulos fiscais, que corresponde no Paraná a uma média de 72 hectares, não precisarão recompor as reservas legais. Então, até 4 módulos fiscais, não precisaremos recompor a reserva legal. Valerá o percentual de vegetação nativa existente na propriedade até o dia 22 de julho de 2008. Ficando bem claro que não poderá haver nenhum desmatamento dessas áreas. Então, o que tem, ele fica lá estabelecido. Desde se tem, não é necessário, mas se tem, não poderá ser suprimido, não poderá ser extraído. Reserva legal para propriedades maiores de 4 módulos, as áreas de preservação permanente poderão ser incluídas no cálculo desse 20% da reserva legal. Porém, se a soma das áreas de reserva legal e APP for superior a 20%, o produtor não poderá retirar a vegetação existente. Também não poderá suprimir a madeira ou a floresta com relação a essa lei vigente. Quer dizer, você soma a APP com a reserva legal até os 20% da propriedade acima de 4 módulos fiscais. A recomposição da reserva legal será feita com regeneração natural de vegetação pelo plantio de novas árvores, permitindo o uso de até metade delas, 50%, de espécies exóticas, ou pela compensação. O proprietário rural que optar por recompor a reserva legal com utilização de plantio intercalado de espécies exóticas terá direito de sua exploração econômica. Na verdade, isso já existia. Se você quiser fazer uma recomposição com eucalipto, na situação que vivíamos antes, você poderia plantar e fazer pelo menos uma extração, até que se depois abandonar para que se recomponha naturalmente a área. Então, nessa condição, 50% poderia ser feito dessa forma. Bem, recomposição poderá ser feita em até 20 anos e as espécies exóticas poderão ser exploradas economicamente. Tá? A compensação poderá ocorrer fora da propriedade também por meio de compra de cota de reserva ambiental, arrendamento, doação ao poder público de área no interior de unidade de conservação de domínio público dependente de regularização fundiária ou cadastramento de área equivalente do mesmo bioma. Quer dizer, você pode adquirir no mesmo bioma uma outra área e fazer essa compensação. Pode também comprar cotas de parques públicos. No caso, há tempos atrás tivemos aí muitos produtores aqui alguns, não todos, mas alguns que procuraram acabaram fazendo a compensação de áreas lá no Parque Nacional de Ilha Grande, aqui no Paraná. Então, a terra está aqui, mas o mato está lá. E aí foi registrado no bioma. Então, isso é possível ser realizado, tanto em doação ao poder público de áreas do interior de unidade, como em parques estaduais ou federais. No caso ali da ilha era um parque federal. O novo código autoriza o governo federal a instituir um programa de apoio à conservação do meio ambiente. O programa poderá fazer pagamentos em retribuição a serviços ambientais, tais como sequestro de carbono, que já existe, né? A conservação das águas e da biodiversidade e a manutenção de APPs de reserva legal. Quer dizer, não determina quanto nem quando vai pagar, mas autoriza o governo por interesse federal a fazer esse tipo de pagamento e compensação por essa preservação. As multas por infrações ambientais cometidas até 22 de julho de 2008 serão suspensas.
desde a publicação da lei enquanto o proprietário que aderiu ao PRA estiver cumprindo o termo de compromisso ajustado. Então estarão suspensas desde a publicação da lei para quem aderiu ao PRA, que é o Programa de Regulamentação Ambiental, para ajustá-lo com atividades ambientais. Então, assim, desde que cumpra os prazos e as condições estabelecidas no termo de compromisso, as multas serão consideradas convertidas em serviço de melhoria ou recuperação da qualidade no meio ambiente. APPs em beira de rio, vamos especificar de novo, para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas, áreas de preservação permanente ao longo do curso de águas naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais. 0 a 1 módulo, 5 metros para qualquer largura de rio. 1 a 2 módulos rurais fiscais, 8 metros para qualquer largura de rio, 2 a 4 módulos, 15 metros para qualquer largura de rio, 2 a 4 módulos, 15 metros, tá? 4 a 10 módulos, 20 metros para rios até 10 metros de largura. Mais de 10 módulos, a metade da largura do curso d'água, observando que o mínimo é 30 e o máximo 100 metros. Contados a partir da borda da calha do leito regular e a recomposição das marginais de cada lado do rio. A recomposição de cada lado é contada a partir da borda da calha regular. Nascentes e olhos d'água. Nos casos de áreas rurais consolidadas em áreas de preservação permanente no entorno das nascentes e olhos d'água perenes, será admitida a manutenção de atividades agro-silvopastorismo, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição no raio mínimo de 15 metros, nascentes e olhos d'água. Lagos e lagoas naturais. Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em área de preservação permanente, no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agro-silvopastorismo, de ecoturismo, de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com a largura de, então, tamanho da propriedade, 0 a 1 módulo de lagos e estações, recomposição faixa de cada lado, 5 metros, 1 a 2 módulos, 8 metros, 2 a 4 módulos, 15 metros, e 4 a 10 módulos, 30 metros, em lagos e lagoas naturais. Bem, essas eram as notícias da semana. Voltaremos a semana que vem com mais novidades e mais notícias do programa de Agricultura, original da Rádio Nova Era de Boa Rasópolis. Muito obrigado. Tornei na minha casa, né? Aí cheguei em casa, a primeira coisa que ela falou pra mim, que o neném não tava, que ela tinha, o filho não era meu, primeiramente, né? Aí eu conversei com ela bastante. O senhor se emociona em falar do filho. Sim. Aí foi aonde que ela falou que o filho era meu e tinha dado para essa mulher. Que tinha, a vizinha veio trazer o meu filho aqui em Jandaia para minha esposa entregar para essa mulher que veio de lá. Lá do Mato Grosso. Mato Grosso. Como que ela conheceu essa pessoa? Pela internet. Pela internet? Isso. Essa história de R$300 aí, como que surgiu a história? Ela depositou esse dinheiro para ela comprar, sei lá, roupa, não sei. O senhor acredita que ela vendeu a criança por R$300? Eu creio que sim. Como está a situação em casa agora, sabendo de toda essa história, a criança foi recuperada de hoje lá no Mato Grosso? Olha, cara, tá meio... Lá na minha casa, o clima tá muito, sabe, muito ruim demais. Quantos filhos você tem com ela? 2. Diz que você era louco para ter um filho homem, agora que veio o filho homem, ela acabou sumindo com a criança. Verdade. Isso é pura verdade. E eu doido para ter meu filho, né? E aí nasceu, você nem viu a criança ainda? Não, nem vi, vou ver agora. E a expectativa, como tá? Muito grande. Uma mãe de uma cidade aqui da região, né? Tivemos a notícia de que ela teria feito uma doação de um recém-nascido. E essa criança poderia estar no estado do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Essa denúncia nos chegou na segunda-feira à tarde, né? Então diligenciamos na segunda-feira à noite, ontem o dia todo, e hoje pela manhã nos deslocamos até o Mato Grosso do Sul, onde felizmente a gente conseguiu localizar essa criança e, né, agora estamos aguardando aí a chegada para entregá-la ao seu pai. Doutor, qual que é a linha de investigação que a Polícia Civil tomou aí para localizar a criança, tendo visto que estava difícil de localizar, nem mesmo a mãe falou onde tinha deixado a criança?
realmente a gente precisou aí lançar mão de investigações através da internet, né, Facebook, umas páginas que a gente consultou, páginas ali que constam pessoas interessadas em adotar crianças, né, e felizmente nós conseguimos uma fotografia de uma possível suspeita, e depois em contato com a mãe da criança, ela reconheceu essa pessoa como sendo a pessoa a quem ela havia entregue a criança, e então nos deslocamos até Mato Grosso do Sul, onde diligenciamos lá hoje o dia todo em 3 cidades, até que a encontramos na cidade de Glória de Dourados. Doutor, essa mãe, o pai acredita que ela vendeu a criança, doutor, por R$300. A polícia confirma? Não, ao que tudo indica, não houve essa venda. A mulher que estava com essa criança lá confirma que a mãe entregou de livre e espontânea vontade e que ela remeteu R$300, mas para comprar enxoval para a criança. E de fato, quando a criança foi entregue para essa mulher lá de Glória de Dourados, ela estava acompanhada de um enxoval, né, que foi comprado com essa verba que foi encaminhada para cá. Então não ficou caracterizado aí que ela tivesse obtido alguma vantagem financeira para entregar a criança. Essa doação aconteceu que dia, doutor? Essa doação foram feitas em 2 vezes, uma num depósito de R$100 e outra num depósito de R$200, ainda no mês de outubro, né? E depois agora numa segunda doação, num segundo depósito no mês de novembro. Foi no dia 7 para o dia 8, essa mulher esteve em Jandaia, aqui no hotel, pousou em Jandaia e depois foi embora com a criança? Exatamente, né? Conforme nós investigamos e comprovamos, ela esteve aqui em Jandaia de 7 para 8, hospedou-se sozinha em um hotel aqui. A mãe da criança trouxe a criança até aqui, entregou nos braços dessa mulher, que levou ela para a sua residência. Doutor, essa mulher que pegou essa criança lá no Mato Grosso, ela contou o que para a família dela, tendo visto que ela perdeu uma criança recentemente, né? É uma história realmente assim que nos causou surpresa. Ela conseguiu ludibriar não só o marido, né, o esposo, como os pais, né, e a família toda. Foi uma situação bastante triste que nós encontramos lá, porque a família acreditava com toda certeza que aquela criança pertencia, que era filho dessa mulher, né. Ao chegarmos lá e relatarmos o ocorrido, a surpresa foi muito grande, a tristeza lá foi muito grande, foi uma situação bastante delicada. É uma família de bem, né, os pais dessa mulher são família de bem, o marido dela também, e eu acredito até que ela deva apresentar alguns problemas psiquiátricos, né, mas realmente foi uma situação bastante difícil. Procedimento agora da Polícia Civil, doutor, alguém fica preso nessa história? Não, a princípio o inquérito está instaurado, né, não houve a mercância, não houve flagrante, né, a pessoa lá foi ouvida, será ouvida novamente, porque hoje ela não tinha condições de prestar o depoimento, ficou muito abalada emocionalmente, né. Agora daremos prosseguimento ao inquérito policial, mas a princípio não tem ninguém detido ou preso ainda. Que pensou se ele falasse, ele ia falar, não é a mamãe. Eita, filho. Já, você sabe pegar criança ou não? Nada, Aí, a emoção agora com o filho nos braços. Muito forte. Muito. Primeira vez que tá vendo? Primeira vez. Emoção gostosa, né? Muito boa. Ver meu filho perto de mim, né? Cuidado, bichinho. Muito bem. Não vai sair mais perto. Não. De jeito maneiro. Se o pai for, E vai atrás. coração da avó. Ixi, menino, alegre demais, viu? Ter encontrado o neto. Primeira vez que a senhora tá vendo o neto? Primeira vez. Nem quando nasceu a senhora viu? Não. Vi a primeira vez hoje. Quando ficou sabendo no desespero, né? Ai, um desespero terrível, viu? O pessoal do Conselho de São Pedro trabalhou muito bem junto com a polícia, né? Com certeza. Chora de emoção. Ai, de emoção, menino. Nossa, você não tem ideia, viu? Como que surgiu essa história, essa denúncia dessa criança ter sido entregue a uma pessoa desconhecida do Mato Grosso? Então, André, foi assim, chegamos às 8 horas para trabalhar e de repente chegou esse pai muito desesperado e começou a contar a história onde despertou muito a gente, né? E o que a gente estava fazendo a gente deixou de fazer e foi acompanhar esse pai. Até agora fomos para a psicóloga, fomos para a delegacia de São Pedro, aí depois viemos até a delegacia de Jandaia
E é onde, conversando com o doutor Ítalo, a gente foi assim, investigando, que a gente achava uma coisa muito difícil de acontecer, mas graças a Deus aconteceu. E agora o Luiz Miguel está aí com o pai.